O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha, sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: tendo compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Pois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo, amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais alguém ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse desamparado. Peça São José. Eu vos escolho como especial protetor. São José, valei-nos. Santa Luzia, Nossa Senhora do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, Emanuel, Deus conosco. Esse é o nome do nosso Deus. Nesta manhã rendemos graças, exultação ao nosso Deus bendito, extremo em misericórdia e compaixão, nos deixou o memorial da paixão de Nosso Senhor, a Santa Missa. Ah, se você soubesse a grandiosidade da Santa Missa. Ah, se você soubesse o amor grandioso de Deus na Eucaristia. Você não comungaria de qualquer jeito, você resolveria sua vida para estar em estado de graça e comungar Jesus. Como diz Padre Pio, ai, se o mundo cristão conhecesse a Eucaristia, a gente deveria ter guardas para impedir de tanta gente que via à missa. É o céu na terra. Olha os textos e a grandiosidade. Isaías, há 500 anos antes da vinda de Jesus, já falava de Eucaristia. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de rica iguarias, regado a vinho puro, servido a pratos deliciosos e mais finos vinhos. Isaías está falando da Eucaristia. Neste monte, que é o Monte Calvário, é neste monte que Ele nos dará a Eucaristia. Jesus, na última ceia, Ele pegou um banquete. Antes de ir para a cruz, Ele pegou o pão e o vinho, fez em memória.
Então ali é o banquete da Eucaristia, que é o banquete que os profetas não viram. É aquilo que lá no céu se tem. A Eucaristia reúne os 12 e dá para os 12. Nesses tempos que a gente vê umas conversinhas de ordenações para cá, ordenação para lá, se pode, se não pode, Jesus chamou 12 homens. Se Jesus quisesse que mulheres sejam ordenadas, chamaria Nossa Senhora, mas não chamou. Chamou os 12. Os 12 reuniu, partiu o pão, deu e distribuiu. É isso que a gente fala na Santa Missa. Partiu, deu graças, partiu e deu. A Eucaristia é naquele cenáculo e depois na cruz se concretizou a entrega total, a aniquilação, o desejo enorme de Deus nos salvar. O Emmanuel, Deus conosco. E o Emmanuel, Deus conosco, que nos salva, ali naquele banquete, é de ricas iguarias. É repleto. A Eucaristia vem nos saciar. A nossa alma tem sede, a nossa alma deseja. Se ela não for ordenada, ela vai desejar coisas humanas. E olha a Eucaristia, o profeta Isaías, o Salmo e também a leitura vai nos dizer: a Eucaristia nos sacia. Está com sede? É sede do cálice. Está com fome? É fome da Eucaristia, que é o próprio Jesus na terra. É Deus dentro de você. E aí, Ele renovará este monte, a ponto da cadeia que ligava todos os povos, a teia que vinha envolvida as nações. Eliminará para sempre a morte, enxugará as tuas lágrimas, cobrirá com a desonra o seu povo com sua terra. Naquele dia dirás: este é o nosso Deus, esperamos Ele e nos salvou. O Senhor, nele estamos confiando, vamos alegrar e exultar por teu servo. A mão do Senhor repousará sobre esse monte. Missa. Você prepara para vir para a missa? Ou é uma bagunça? Faz de qualquer jeito, vem atrasado. Prepara-se para vir para a missa. Chega aqui na igreja, vem ao sacrário, reza um pouco. Ou chegou em cima da hora, ajoelha-se no banco, faz a sua oração, é encontro com Jesus. Aqui não é uma caixa que tem um pedaço de pão, é o próprio Jesus. Prepara-se antes, aqueça o seu coração. A igreja prepara você para a Eucaristia. Os salmos são aqueles aguçar a alma para o desejo, aquecer para o momento ápice. O próprio Deus dentro de vós. Por isso, Isaías aponta o Emmanuel, o Cordeiro, aquele que sacia todas as nossas fontes. Ele é o pastor que me conduz. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Quem está em estado de graça, comunga da Eucaristia, Ele transporta você deste mundo ao céu. Verdes pastagens. Não é para comer lavagem. Quem não come da Eucaristia come lavagem. Restos, sobras, migalhas. Ele leva as verdes pastagens. Ele me guia no caminho mais seguro. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Está comigo com bastão e com cajado, Ele me dá segurança.
É quem está com Ele que Ele livra. Se você não ter amizade com Jesus na Eucaristia, Ele não vai te guiar para lugar nenhum. Porque todos os lugares que você quer ir, são lugares. Mas Ele é o caminho. Ele é a verdade. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me. Quem comunga tem felicidade. Quem comunga com fé maior, possui. E Ele dá a vida eterna. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Evangelho de Mateus, que está em Marcos, está em Lucas também. Jesus está na margem do lago da Galileia, no mar. Sobe a montanha e senta. Então ele explica, ele fala. Uma multidão aproximava deles. E quem conhecia Jesus levava coxo, alesados, cegos e muitos doentes. Aqui tem uma lição. Quando você não consegue resolver as coisas que no passado você optou, caminhos que onde você andou, caminhos de outrora que você andou e você não consegue resolver, você leva até Jesus. Mas o que você faz? Fica chorando no travesseiro, chora aí, resmunga para todo mundo, para que todo mundo tenha autopiedade de você. Você leva os coxos, os aleijados até Jesus. Lembre-se, o milagre de Jesus não é magia. O milagre que Jesus faz é para suscitar nos discípulos e suscitar nos judeus a fé em Jesus, que é Deus, e depois segui-lo. Então não existe essa religião que eu fico em casa, assisto pela internet, assisto missa pela TV. Não existe isso. Ele reuniu 12 discípulos e disse: primeiro você vai, prepara lá uma sala, organiza a sala, porque eu vou fazer a última ceia. Aí você, hoje, no século 21, você dá solução para Jesus, que Jesus está errado, que você está certo. Então você dá uma solução para Jesus. Jesus, olha, o Senhor reuniu 12, mandou se reunir numa igreja, para o memorial da paixão de Nosso Senhor, mas eu estou dizendo que o Senhor está errado, tá bom? Então eu vou me reunir sozinho, eu e Deus, confesso com o Senhor, na minha casa, e está tudo certo. Quando Jesus cura o cego, é que ele está na escuridão. Quem dá luz para você? O batismo. Quando Jesus, ele multiplica os pães, ele está dizendo da Eucaristia. Não é repartição, todo mundo repartiu um pouquinho. Então todo mundo pobre, não tem repartir nada. É Jesus que dá o alimento para nós. Físico, espiritual, que é Ele. Minha comida e minha bebida. E esse milagre serve para a gente aumentar a fé, crer nele e viver com Ele. Leve tudo para Jesus. Levou para Jesus, colocaram aos pés de Jesus. Padre, aí você não reza direito. Padre, eu estou pedindo para Jesus. Aí você pede para Nosso Senhor, mas pede errado. Pede, Jesus, cura esse, Jesus, liberta esse. Jesus, o Senhor pode mudar essa pessoa? Ele não vai fazer isso. Se você entregar para Ele, aí Ele faz o que Ele quer. Se você dizer, Jesus, converta esse, é uma oração orgulhosa, você está mandando em Deus. Você não manda em Deus, Ele faz o que Ele quer. Entrega primeiro. Entrega e depois pede. Essa é a oração católica. Aí a gente vê, né? Eu ordeno, eu estou dizendo que você tem que fazer. Não ordena nem a vida da pessoa, vai pedir para Deus mandar fazer alguma coisa? Não, né?
é Deus que cuida. O povo ficou admirado e viu tanta multidão. Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão da multidão, que já faz 3 dias que está comigo e nada tem de comer. Se você está com Jesus, Ele tem compaixão de você. Faz 3 dias que eles estão comigo. Você vem na missa diária, você está com Ele. Você acha que Ele vai te abandonar? Não. Faz 3 dias que estão comigo. Estão me ouvindo, me quer. Essa é a segunda multiplicação. A primeira Ele falou assim, ó, vocês vêm aqui só para comer pão, então vão embora. Agora aquelas pessoas querem Jesus. Nenhum profeta, ninguém deu comer a eles do jeito que Jesus dá. Ninguém tocou a eles como Jesus toca, ninguém os amou como Jesus ama. Então Jesus tem compaixão de quem está com Ele. 3 dias, os 3 dias do sepulcro, os 3 dias da nova criação. Não quero mandá-los embora com fome. É a providência de Deus. Deus providencia tudo para nós. Aonde vamos buscar? Onde vamos buscar nesse deserto? Tantos pães para saciar com grande multidão? Esse é o problema. Você quer resolver alguma coisa, você olha para o deserto. No deserto não tem nada. Então vai ser difícil. Olhe para Jesus que está mandando. Os discípulos tolinhos olhavam para o deserto. E ali tem a fonte da vida, o pastor. E Jesus diz assim: quantos pães tem? Olha como que Jesus é maravilhoso. Por isso que eu aprendo cada dia com Jesus. E toda vez que eu prego, eu vejo coisa nova. O discípulo perguntou: onde vamos colocar nesse deserto tantos pães para saciar a multidão? Jesus não responde a perguntas dos discípulos. Quantos pães tendes? Ele não responde. Jesus não responde perguntas, responde atitudes. Então não adianta chorar. Não adianta dizer que está sofrida. O mais importante é colocar aos pés de Jesus, ficar com Ele e depois Ele pergunta: quantos pães você tem? Falta quanto dinheiro para você pagar a conta? Tem alguém doente? Quantos terços já foi? Quantos jejum já foi? Já foi na minha presença? Já me clamou? Já me suplicou? Quantos pães tem? Quanta fé você tem? Sete. E uns peixinhos. Mandou que sentasse no chão. Sentar no chão é representação do jardim do Éden. A relva, a grama, onde se tinha tudo de comer no jardim do Éden, menos da árvore do bem e do mal. Lembra-se no Evangelho que Jesus, aliás, nos Salmos da liturgia das horas que a gente acabou de ler, que Jesus era saciado até discernir e fugir do mal. Nós acabamos de ler na liturgia das horas. Senta, que eu vou te ensinar a fugir do mal. Chamou o discípulo e falou: dá aqui esses peixes, porque você tem que fazer alguma coisa, viu, gente? Eu vou entregar na providência de Deus. Deus faz. Não, você tem que dar alguma coisa para Deus. Não tem nada, então dá pecado. Se não tem pecado, já está em estado de graça,
dá aquilo que Deus te deu, devolve para Ele. Nossa Senhora não devolveu Jesus? Você tem alguma coisa para dar. Pegou os pães, deu graça, partiu e deu. E deu a seus discípulos. Todos comem, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Jesus nos sacia. Esses pedaços que sobraram, diz os padres da igreja, é as graças e é os mistérios que Ele não deu a todos, que Ele revelam com aqueles que estão em estado de graça. Você vai comungar agora, não comungue de qualquer jeito, comungue querendo unir a Jesus. Comam do pão, bebam do cálice, saciará do cálice e do pão. Cálice, sangue. Pão, corpo, alma e divindade. E quando você comunga do corpo e do sangue. Alma e divindade. Peça, Jesus me sacia, para eu não procurar outro lugar. Estou cansado de comer lavagem, sobras, migalhas. Eu quero a vós. Ofertemos.